Boa noite! E esse friozinho, hein? Você gosta de inverno? Eu não gosto nada do inverno, mas tem gente que ama. Mas hoje, gente, o nosso tema ele vai deixar o coraçãozinho de você mais aquecido. Nós vamos falar sobre algo que eu gosto muito, que é constelação. Você acredita que problemas que enfrentamos hoje podem estar relacionados a padrões familiares que carregamos sem perceber? Vamos conversar hoje com ela que é consteladora, Daiane Fogaça, e ela vai nos falar um pouquinho sobre constelação. Seja muito bem-vinda, minha amiga querida. Boa tarde, Michele. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer aí estar com vocês. Dai, olha só, eu já fiz constelação, tá, com a Dai, mais de uma vez, a gente já se conhece, ó, há muito tempo, ela virou minha amigona querida. Mas eu confesso que no início eu tinha um pouco de receio sobre constelação. E eu, assim como milhares de pessoas, aprendemos a ter uma outra visão depois que a gente assistiu Uma Nova Mulher. Essa é de praxe, né? Então, Dai, Vem uma vamos temporada começar. nova aí, né? Vamos começar, né, explicando para as pessoas como que surgiu essa constelação familiar, né? O que é e como ela surgiu. Eu gosto de explicar a constelação familiar de uma forma bem técnica e prática, para que a pessoa possa compreender para além de uma explicação aí muito filosófica. A constelação familiar, ela foi desenvolvida por Bert Helling. Ele era um terapeuta, além de outras atribuições, que começou a observar que os padrões familiares, os padrões sociais, os traumas influenciavam diretamente no nosso comportamento, na sustentação do nosso comportamento na atualidade. É como se a família, é como se o local de onde eu pertenço tivesse um campo que a gente poderia associar a uma nuvem aí da internet, trazendo numa linguagem moderna, e essa nuvem contivesse todas as informações do nosso sistema familiar. E nós estamos inseridos dentro desse sistema e acabamos captando comportamentos, padrões, traumas, ou seja, na maioria das vezes, tudo aquilo que nós sentimos não começou com nós. E Bert Helling fez essa importante observação. A partir daí, ele desenvolveu uma abordagem onde nós abrimos um campo e, através dessa imagem, a gente consegue captar o que está se passando, quais são os emaranhamentos em que a pessoa está envolvida e conseguimos reorganizar a fim de trazer ordem, ou seja, que ela volte para o lugar dela, dentro do sistema dela, a fim de que ela possa fazer as suas próprias escolhas. Então, é correto classificar que a constelação traz para nós liberdade. Nós nos tornamos pessoas mais livres a partir da constelação familiar. E olha só, muita gente não sabe como funciona uma constelação familiar. Que às vezes a pessoa faz uma constelação, mas ela tem que constelar novamente, tudo depende da situação dela, eu vou lá por uma questão sentimental, eu vou lá por uma questão profissional, também tem um contexto diferente, né? Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Claro, a constelação familiar ela funciona da seguinte forma. O cliente chega até o terapeuta trazendo o tema que ele desejaria. Os temas são os mais variados: relacionamentos afetivos, questões empresariais, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, prosperidade. Os temas são assim, é muito amplo, é muito vasto aquilo que o cliente pode trazer a fim de constelar. Quando ele traz esse tema para a gente vai fazer uma anamnese, ou seja, a gente vai entender como que está o contexto dele e como que ele está inserido dentro do contexto geral do tema que ele nos trouxe. A partir daí, Michele, nós vamos abrir o campo. Aí eu costumo dizer o seguinte: a nossa atitude, o nosso consciente, ele é o maquinista do nosso trem. Sim. A Daiane, né, o consciente é o que está falando aqui agora, mas existe, ela é como se fosse um trem. Mas o comportamento da Daiane para se sustentar e o campo emocional para se sustentar depende dos trilhos do trem. E às vezes os trilhos do trem estão cheios aí de traumas familiares, de padrões sistêmicos, de emaranhamentos, de deslocamento de local. Então nós vamos abrir um campo
onde nós vamos descobrir, a grosso modo, uma imagem que está gravada no inconsciente do cliente errada, e nós vamos reorganizar esse campo a fim de que os trilhos possam sustentar o comportamento do trem. Então, a constelação familiar, ela pode ser utilizada para diversos temas, de diversas formas, e ela traz, o cliente vai trazer um tema, prosperidade, a gente vai constelar. Ele vai permitir que essa constelação atue no campo dele, né? Uhum. A constelação não tem respostas prontas. Ela vai trazer aí uma transformação. A partir de que essa transformação se dá, ele pode olhar para outros temas, questões empresariais, questões afetivas. Eu costumo dizer, Michele, que todas as constelações que uma pessoa faz, elas estão interrelacionadas. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando constelação familiar, nós estamos trabalhando padrões emocionais, pilares emocionais. E esses pilares, eles se correlacionam em todos os setores da vida dele. Por exemplo, se uma pessoa vai trabalhar a força para sustentar um empreendimento, para ter prosperidade, para ter dinheiro, por óbvio que ela vai se transformar numa pessoa mais segura e mais bem posicionada também dentro do relacionamento afetivo. Porque as Hum. curas que serão feitas em relação à força do masculino do sistema, eles reverberarão em todos os setores da vida da pessoa. Sim, com certeza. E a constelação também ela ajuda para a questão de medos, né? Por exemplo, eu tive um trauma em relação à altura. Vou dar um exemplo. Eu tenho um medo. Ela ajuda também nesse campo? Com certeza, porque existem padrões, Michele, que eles são padrões que eles são óbvios, né? Que eles são sistêmicos. Por exemplo, o medo é um deles. O medo, a raiva, as fobias, o toque, eles são muito claramente padrões sistêmicos. Quando uma emoção ela está muito grande, ela está superlativa em nós, ela é uma denúncia de que além dos meus Uhum. medos, eu carrego os medos também do meu pai, eu carrego também os Sim. medos da minha mãe, ou posso carregar os medos do meu sistema. Às vezes existem sistemas que eles têm uma função onde eles estão a serviço de algo maior, que enfrentam muitos eventos traumáticos. E se, eventualmente, eu me deslocar do meu lugar dentro do meu sistema, a nível de forma inconsciente, e me conectar com um padrão de medo do meu sistema, seja do papai, da mamãe, dos meus Sim. familiares, esse medo vai ficar muito grande dentro de mim, a ponto de que o meu próprio sistema vai acabar oscilando através de crises de pânico. Existem pessoas que, às vezes, a gente nunca, jamais, em constelação familiar, a gente recomenda que a pessoa abandone tratamento psiquiátrico ou psicológico. Uma coisa não se confunde com outra. Mas existem pessoas que estão vivendo crises de pânico e que constelam e que nunca mais repetem Uhum. a crise de pânico. E por que isso se dá? Porque a pessoa estava carregando a sua própria mala sistêmica. Quando ela pegou mais uma mala, ela passou a tropeçar, ela passou a claudicar, e isso se reflete nas crises que a pessoa vive. A partir do momento que ela solta um pouco aquilo que é dela, descansa no lugar Sim. dela, esse sistema fica mais sustentável. Dai, eu já constelei de 3 formas, tá? Uma Uhum, foi, na realidade foram 4, né? Então eu vou explicar para quem está nos assistindo as 4 formas. E aí uhum, a pergunta que eu vou fazer é se existe diferença, tá? tá. Uma forma que eu constelei foi com os bonequinhos normais lá colocados. Outra foi dentro da água, né? Que é Uhum, uma vasilha, coloca os bonequinhos, eles vão, né? É incrível isso, porque a pessoa, o constelador não toca e eles vão se movimentando. Das exatamente. pedras ou cristais, né? E também com pessoas. Existe diferença de constelar de um para o outro? Do meu ponto de vista, aqui eu vou falar do meu ponto de vista terapêutico, da minha prática terapêutica, particularmente, tá, Michelle? Para mim, a constelação em grupo, ela é um movimento muito, muito importante. Na constelação em grupo, as âncoras são pessoas, então entrarão no campo pessoas que representarão aquilo que a pessoa quer trabalhar, medo, carreira, Uhum. profissão.
E a constelação em grupo ela é fabulosa, mas eu particularmente eu acho ela importante para quem já está feita a constelação, quem Entendi. já constelou em algum nível antes. Porque quem Uhum. chega na constelação em grupo sem nenhuma experiência ou uma ancoragem terapêutica pode ficar um pouco confuso. Então eu jamais constelo uma pessoa em grupo sem conhecê-la terapeuticamente antes. Eu acho esse um Porque passo bem importante. por exemplo, Dai, quando eu constelei em grupo, eu já tinha constelado contigo. Uhum, Entende? E aí isso. eu vinha constelar num grupo porque eu entendi, porque se eu não tivesse conhecimento, eu ia estar perdida e talvez não ia fluir. Exatamente. Porque é muito importante, Michelle, que a pessoa saiba o que esperar. Então, quando ela já cancelou com âncoras num ambiente terapêutico seguro, estruturado, ela vai para a constelação em grupo mais estruturada e sabendo o que esperar. Isso deixa a experiência mais suave e deixa a experiência para ela salutar. Que o importante é trazer aí, né, saúde para o campo do cliente em todos os níveis. Já a constelação na água, a minha experiência terapêutica particular, eu recomendo quando a pessoa tem muitas resistências. O Uhum. movimento da água ajuda a pessoa a entender e a libertar suas resistências. Porque quando uma pessoa chega no set terapêutico e ela diz que ela quer ter um relacionamento afetivo, mas quando ela vai constelar na água e ela se coloca de todas as formas, o boneco se move sozinho e ela se coloca de costas para o amor, ela entende que realmente há muitas resistências. E o campo puramente emocional da água ajuda a pessoa a lidar com as suas resistências. É aí que eu recomendo a constelação na água. Já a constelação com os cristais, né, que eu trabalhava com isso mesmo antes dessa série, né, Uma Nova Mulher, onde tem ali, onde Uhum. o rapaz constela com cristais, eu sempre fui muito afeita a cristais. E um dia eu entendi que eu me via melhor no campo com os cristais do que com os bonecos, e que traziam um campo mais amplo das pessoas, né? Então, já a constelação com bonecos, com cristais, ela traz muito ancoramento. A pessoa consegue se ancorar dentro daquela constelação, ela consegue tomar força, ela consegue se reposicionar. Então, e outra coisa, as constelações que trabalham, no meu caso, na minha experiência particular, cristais, bonecos, é, a água, eu faço uma boa anamnese terapêutica. Então, o que que acontece? A pessoa não vem só para uma experiência de constelação familiar, já tem Claro. experiência prática. Ela pode esvaziar o balão dela, ter uma conversa terapêutica num ambiente seguro, falar abertamente sobre questões que muitas vezes ela não consegue ter sustentação fora do ambiente terapêutico, ela consegue ressignificar. Então, na constelação individual, a pessoa tem uma experiência terapêutica completa, onde Uhum. ela tem a parte da mente, onde a gente conversa, cognitiva, dialoga, ajusta estratégias de enfrentamento e depois ela vai para a constelação, onde realmente algo dentro dela se move. Então, é muitos níveis, são muitas camadas e acaba sendo uma experiência muito completa. É verdade. Eu posso dizer por experiência própria que, por exemplo, assim, ó, nunca a Dai falou assim, é 1h15, 1h, né? Nunca. Uhum. Mais ou menos dura entre torno de 1h, 1h30 no máximo. E tem toda essa conversação que às vezes ela é 30, 40 minutos, é meio que um desabafo, né? A Dai faz um papel de psicóloga ali, posso dizer. Uhum. E aí, em Uhum. cima disso, a gente escolhe, tá? Tô falando pela minha experiência. O que a gente tem que trabalhar? E aí ela começa, então, a movimentar o campo através da constelação. É muito importante passar isso, porque tem pessoas que pensam assim, mas tem um tempo determinado? Mas será que é 1h? Então eu tenho 30 minutos para falar e 30, né? Aí a pessoa já vai começar a ficar tensa, nervosa. Não, pode ser que ela não tem que se permitir, essa palavra que eu acho, tem que se permitir no momento da constelação. Exatamente, porque quando nós estamos, é bem importante saber que quando nós estamos dentro de uma constelação, nós estamos dentro de um campo morfogenético. Esse Exato. campo, ele é soberano.
Então, a parte onde a gente conversa, onde a gente dialoga, onde a gente estrutura o tema que o cliente está trazendo, é muito importante porque nós estamos fazendo a formação desse campo. Então, muitas vezes, quando a pessoa entra dentro do campo, a pessoa assim, nossa, mas isso é incrível, é absolutamente o que eu sinto, ou o que eu falei. Não, não é mágica, né? Não foi de uma forma aleatória. Nós fomos construindo esse campo através, né, da nossa colaboração do terapeuta e do cliente. E através desse diálogo, dessa conversa terapêutica, dessa escuta ativa que a gente faz do cliente antes da sessão, a gente consegue pensar, né? A gente vai Uhum. pensando os padrões que se repetem, aquilo que a pessoa coloca mais emoção quando fala, o que ela pode estar ocultando por trás Sim. daquele objetivo que ela está trazendo. Então, é uma parte onde a escuta e a visão ativa do terapeuta fazem diferença na hora da montagem do campo, né, Michele? É muito importante isso. Outra questão que vale, né, salientar é assim. Eu vou falar pela minha experiência e também para quem quer constelar, enfim. Né? Constelação não é uma religião, tá, gente? É uma técnica que tem que ter muito estudo, como a Dai falou. Ela já está há anos estudando e sempre ela vive estudando. Novamente, o conhecimento é muito importante. E também, logo que você constela, você pode ter alguns sintomas, tá? Como sono, dor de cabeça, mal-estar, né? Vontade de vomitar, enfim, várias questões. Dai, por que esses sintomas vêm um dia, 2 dias, 3 dias depois? Muito bem, Michele, começando aí por esse mito de que constelação familiar é religião. Constelação familiar não é misticismo, não é espiritismo e não é religião. Bert Helling traz uma premissa muito importante de que o constelador ele tem que entrar no campo livre de intenção. E se o constelador estiver levando para dentro da constelação mitos religiosos, ele não está entrando sem intenção, e segunda, ele não está respeitando a fé do cliente, que é uma das bases do processo terapêutico. A gente não está constelando a fé do cliente, mas a fé do cliente faz parte do Claro. que ele é, da estrutura dele. E isso pertence integralmente à esfera dele. Então, é bem importante não confundir constelação com misticismo. A segunda questão é que tu me trouxesse. Muitas vezes, a constelação familiar, a pessoa tem alguns sintomas depois, né? Algumas pessoas apresentam um pouco de dor de cabeça, algumas pessoas apresentam sono. O sono, especificamente, é porque muitas vezes a pessoa passou muito tempo não querendo olhar para o padrão que estava ali se dando na frente dela. E aí, quando a gente mexe nessa camada interna, né, muitas vezes a pessoa sente, né, todo aquele peso de todo aquele tempo que ela não olhou para isso e ela acaba despressurizando, desligando e sentindo sono. É uma das questões. Muitas pessoas sentem náuseas, muitas pessoas sentem dor de cabeça. Nada grave, que a pessoa Sim, vai para o fique hospital, por gravemente exemplo, não doente. é leve, o sintoma é leve. É leve, né? Isso é porque nós estamos mexendo, né, Michele, nas resistências do cliente, naquilo que está muito tempo, é como se fossem camadas assim Sim. suprimidas, né? E aí a gente mexe nessas camadas, as camadas despressurizam, relaxam, né? Às vezes a pessoa não estava corretamente conseguindo digerir as suas próprias emoções. E aí, quando a gente está trabalhando na constelação, ela sente um certo enjoo, porque isso começa a se mover, ela começa a digerir isso, ela começa a olhar, né? É todo um Sim. campo de sentidos, né? Todo um campo emocional. Então, os sintomas vêm por quê? Porque hoje a gente já sabe, isso já está estabelecido, que nós somatizamos no nosso corpo físico tudo aquilo que acontece no nível emocional, e como nós estamos limpando camadas emocionais, camadas sistêmicas, nós estamos limpando lealdades invisíveis, isso impacta diretamente no corpo. Tanto é que às vezes a pessoa muda fisicamente depois da constelação, né? Ela muda estilo, ela muda a forma de se comportar. É uma coisa bem interessante, assim, de como às vezes o cliente voltou para fazer uma outra constelação e ele mudou. Ele nem se percebeu, né, que ele mudou, mas ele mudou. Por quê? Porque eu costumo dizer assim, a constelação, na minha percepção de uma pessoa que já constelou milhares de vezes, ela é uma forma muito completa de trabalhar terapeuticamente,
porque ela trabalha em muitos níveis e por isso ela reverbera rapidamente no campo do cliente. Não é milagre, a gente não promete É, milagre, porque eu tenho um compromisso com o desenvolvimento. Eu acho que emocional, ele é musculatura, como os músculos do nosso corpo, nós temos que trabalhar. Então, a gente não oferece milagre, mas a gente oferece uma ferramenta que dá muita estrutura para quem quer realmente uma transformação. exato. E pegando o gancho do que tu falaste, assim, ó, a constelação não é um milagre. Tem Não. situações, às vezes, que no outro dia você já vê um sinal ali, um resultado, né, um movimento no campo. Mas, gente, a constelação, ela pode ficar ali 40 dias, mais ou menos, trabalhando, né, daí eu estou falando por experiência própria para mim, que já aconteceu, trabalhando o campo. Então, não é uma coisa, muitas vezes, que vai ser da noite para o dia. Né? Não. Vai ser algo que talvez demore um pouco. Mas a gente tem que avaliar as pequenas mudanças, que às vezes a gente só foca naquela mudança gigantesca e não acontece, mas acontece as pequenininhas também. Por exemplo, Michele, vamos fazer uma sinapse aí do que tu falou. Uma pessoa traz uma mulher, especialmente aí, vamos trazer o caso uma cliente fictícia, do feminino. Ela traz uma questão de relacionamento afetivo, ela não consegue se desvencilhar do relacionamento afetivo. Sim. A gente trabalha isso. Daqui a pouco, essa mulher que ela não tinha tanto foco na carreira, tanto foco no dinheiro, na prosperidade, ela começa a pensar na carreira dela, e ela começa a focar na carreira dela, e ela começa a pensar em guardar dinheiro, a prosperar, ela começa a trabalhar a autoimagem. Por quê? Porque havia ali uma resistência. Eu não saio do relacionamento porque eu não sou economicamente livre, e eu não me liberto economicamente, porque senão eu vou sair do relacionamento, entendeu? Então a gente às vezes não sabe qual é o alvo exatamente da constelação. Então, no trabalho relacionamento, mas o problema é que ela estava com uma trava Exato. financeira, porque ela estava se tendo uma resistência, ela não queria mudança. E acaba que a nível inconsciente é aquela trava financeira que sai, que vai permitir que ela resolva o problema do relacionamento afetivo dela. Então a constelação ela tem essa beleza, porque quando tu leva para o consciente, para um terapeuta uma questão como essa, dificilmente, mesmo eu que sou experiente, eu vou identificar de cara o padrão que está lá. E a constelação não, ela vai identificar de maneira muito precisa o que realmente precisa mudar para que aquela pessoa possa se libertar. E essa é a grande magnitude da técnica que Bert criou. Não sei se eu me fiz entender, Michelle. Sim, perfeitamente, perfeitamente. É maravilhosa, eu gosto, porque a Dai ela explica de uma forma técnica, mas dentro de uma colocação verbal, enfim, que a pessoa entende, né? Isso é importante, que a gente busca aqui no Beleza com Atitude trazer informação que você ali de casa tenha um entendimento completo. E, Dai, olha só, vamos supor, entrando nesse assunto ainda do relacionamento, tá? Eu vou lá, eu constelo para mim, aí daqui a pouco, meu namorado tem um problema com o padrão, meu namorado tem um problema com um trauma, enfim, né? Tô dando exemplo aqui fictício também. Eu posso constelar por essa pessoa? Não, eu não posso constelar por esta pessoa, mas eu posso constelar essa pessoa na minha vida. Por quê? Porque muitas vezes eu me relaciono com um masculino que ele tem um padrão que também existe no meu campo. Existem sistemas que se encontram para compensação. Eu por você, você por mim. Os masculinos do meu sistema têm um determinado comportamento, o meu companheiro também tem. Exemplo, se no meu sistema existiram ficticiamente homens invisíveis, homens que não se sentiram vistos, reconhecidos e valorizados, que a gente chama na constelação, o masculino excluído, talvez eu vá me relacionar com um homem que tem um padrão de exclusão na sua família ou na prosperidade, a nível de compensar os homens do meu sistema que viveram a mesma questão. No fundo, eu estou tentando salvar. Então, se eu constelar a minha postura diante desse masculino, pode ser que eu me liberte da lealdade invisível aos homens invisíveis do meu sistema e ele vai poder prosperar
porque isso já não vai ser mais uma crença do meu sistema. Sim. Ou se ele continuar arraigado às crenças dele, ele vai sair do meu campo e vai vir uma pessoa mais saudável, que vai estar mais afinizado com o meu momento atual. Então, eu não posso constelar por alguém, mas eu posso constelar alguém, e esse alguém certamente, se houve uma afinidade emocional, está leal a alguma questão que também existiu no meu campo, e a cura a partir do meu campo pode reverberar no relacionamento. Ótimo. E qualquer pessoa pode constelar? Tem alguma idade mínima para constelar? Olha, a gente procura constelar adultos, né? Pessoas que já tenham aí um discernimento. Embora existem pessoas jovens que se interessam pela constelação, ainda mais com a clareza que tem agora na mídia, e se elas estiverem, né, clinicamente bem, saudáveis, elas podem constelar. Pessoas com alguma dificuldade clínica, seja psiquiátrica ou com algum acometimento muito grave, físico, a gente procura que elas estejam sempre tendo um acompanhamento de um profissional para que ela possa ter um acompanhamento durante esse movimento. Mas qualquer pessoa pode constelar, tá, Michelle? Nunca vi nenhuma contraindicação, tá, querido? Uhum. Porque o campo ele é inteligente, ele se adapta àquilo que a pessoa precisa naquele momento, né? Perfeito. E, gente, olha só, tá? Um mito da constelação que eu ouço muitas pessoas confundirem, né? Elas confundem constelação com espiritismo. Muita gente acha, tá os espíritos ali movimentando os bonecos, né? E não é, né, isso. Não. A gente respeita, né, a crença espírita, espiritualista, a crença de Claro. todas as pessoas, mas a constelação familiar, ela é uma abordagem fenomenológica, ela é uma técnica, ela é precisa porque ela está lendo o seu inconsciente e não porque haja algum tipo de guiança espiritual. Então, às vezes, a pessoa, semana passada, ainda recebi uma pessoa que tem suas crenças, crenças bonitas, nos quais se calcam aí os seus valores familiares. Chegou um pouco observativo sobre as questões da constelação familiar e saiu se sentindo muito bem, saiu se sentindo Legal. realmente estruturado, seguro, desejando voltar em algum momento. Então, isso vai também da minha abordagem, né, Michelle? Porque às vezes tem terapeutas sistêmicos, a verdade é que não existem profissionais que eles não estão preparados em qualquer área, não é só nas Uhum. terapias integrativas. Mas Verdade, existem isso aí. alguns terapeutas sistêmicos que eles Bert fala uma coisa: o campo sistêmico ele não foi feito para revelar segredos familiares, ele foi feito para trabalhar padrões. Então, é claro que Hum. nós não vamos levar para o cliente informações que perturbem ele. Até eu gostaria de contar uma história. É possível, Mi? Pode falar. Eu tenho um cliente que ele trabalha há algum tempo comigo, já há 2 anos, gradativamente. Ele tem um tema que ele trabalha que é alta performance. E em algum momento, ele desejou trabalhar na ancestralidade estrangeira dele porque ele estava pedindo a naturalização dele. Isso é uma história que ele já contou abertamente, então não estou revelando um segredo terapêutico de ninguém. Então nós constelamos esse tema, né, a ancestralidade estrangeira dele, porque ele estava pedindo aí uma integração e na constelação familiar veio uma história com muita clareza dentro do campo morfogenético. As emoções vieram com muita clareza, as informações do ancestral dele que ele estava acessando vieram com uma clareza absoluta. E ele estava preparado para isso, porque nós trabalhamos já há algum tempo. Incrível que um tempo depois ele conseguiu encontrar alguns ancestrais estrangeiros dele e um ancestral dele lá do outro país perguntou se ele queria uma carta desse ancestral que ele tinha constelado, que ele tinha uma carta. E é incrível, Michele, que na carta, ele leu para mim na sessão, a gente orou junto, na carta Nossa. que ele recebeu do ancestral dele lá atrás, Aham. o ancestral narrava exatamente a história que nós tínhamos visto no campo da constelação familiar, né? Que Ele legal. narrava com as mesmas emoções que nós tínhamos tido dentro do campo dele. Então foi uma experiência muito incrível e maravilhosa, assim, do poder da constelação familiar, né? E foi muito Nossa. curioso, porque dentro da constelação o ancestral dele deixava uma mensagem de coragem, assim, ele dizia, é como se ele dissesse assim, eu passei por tudo isso e não me arrependo.
e na carta ele verbaliza a mesma informação que ele deixou dentro do campo sistêmico. Então, são experiências incríveis que a gente tem e que traz aí muita beleza para a vida da pessoa e traz muita estrutura, né? Claro. E, gente, com essa história linda, nós chegamos ao fim do nosso primeiro bloco. Daiane, eu quero te agradecer muito por ter vindo novamente aqui no Beleza com Atitude, compartilhar todo o teu conhecimento, toda essa experiência. Dai, passa o teu Instagram para quem está nos assistindo, por favor. Claro, eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês e levar essas informações relevantes aí para mais pessoas. O meu Instagram se chama @Daiane, com E no final, Fogaca Terapias, né? Quem desejar pode entrar lá no meu Instagram, me chamar pelo WhatsApp, eu estou sempre disponível para responder, assim que eu posso dou retorno para todas as pessoas. Quem desejar ter mais informações, quem tiver alguma curiosidade, quem quiser marcar a sua sessão, eu estarei totalmente disponível. Então tá. Bom, um beijo grande, Dai, até a nossa próxima sessão. Fica com Deus. Beijo. Até breve, querida. Muito obrigada. E você aí de casa, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Beleza com Atitude. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O banho arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Festa Nacional do Peixe, vem participar, vem pra Tamandaré e envolvemos. Complicado e preferenciar, você me apareceu. Quando Deus te desenhou, ele tava na agora já te ouvi, posso sonhar. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece. Ele falou que se eu botasse o meu chapéu acabou. Que amor é esse? Graça incalculável. Me desgrace, me odeie, só não esqueça que eu amei você. Nacional do Peixe. Gente, nesse bloco, eu vou passar para vocês uns takezinhos desse evento que foi maravilhoso, que foi um evento feito por mulheres incríveis, várias já tiveram aqui, a Lídia, a Manu, a Flávia. É o evento no Mentes que Movem, gente, Mentes que Movem, esse evento que aconteceu aqui em Capão da Canoa no dia 20, um evento maravilhoso, então simbora acompanhar comigo. Reasons that you got. Deixa mesmo.
por Chanel. We say love me, you put me 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 Chanel. An island breeze. Olha só, esse evento foi incrível, eu aprendi muito. Desde já, um beijo para todas as organizadoras, muito obrigada pelo convite. E o Beleza com Atitude fica por aqui. Mas a gente tem um encontro marcadinho todas as segundas e as quartas, às 21 horas, aqui na Rede Litoral de Comunicação.